Nas próximas 11 décadas, até que ponto a civilização humana irá se desenvolver? Em 2030, o plano de colonização de Marte de Musk já está em andamento, com bilhetes pré-venda à venda. A primeira equipe está se preparando para pousar em Marte, sendo este o segundo planeta a ser explorado pela humanidade após a Lua. Em 2080, a tecnologia Starlink, tão esperada pela humanidade, é desenvolvida com sucesso e oficialmente implementada. Todos os veículos são autônomos e os passageiros só precisam dar comandos de voz para chegar a qualquer lugar desejado, fazendo com que a profissão de motorista desapareça completamente. 300 anos depois, o primeiro elevador espacial começa a funcionar e os países começam a utilizá-lo para transportar suprimentos e iniciar a construção de estações espaciais. Os passageiros podem experimentar viagens espaciais ao custo de $200 mil. 500 anos depois, os nanorobôs são criados através da edição genética e outras aplicações de engenharia biológica. Eles são capazes de detectar e reparar danos internos no corpo humano, além de resolver uma série de problemas de saúde, enquanto modificam as características genéticas humanas para se adaptar às condições ambientais em diferentes colônias planetárias. 1000 anos depois, a maioria dos recursos da Terra está esgotada, e a humanidade passa a utilizar a energia de fusão controlada, com água do mar como fonte inesgotável. 3000 anos depois, os países começam a explorar a Lua em larga escala, utilizando o hélio encontrado na crosta lunar para a fusão nuclear como fonte de energia, além de construir zonas industriais em larga escala para apoiar o desenvolvimento futuro de Marte. 5000 anos depois, o plano de transformação de Marte é finalmente concluído, com a instalação de um campo magnético artificial na crosta de Marte para protegê-lo das radiações solares e cósmicas. A humanidade começa a migrar em massa para Marte, preparando-se para uma colonização de longo prazo. 8000 anos depois, através de modificações contínuas nas características biológicas humanas, uma nova espécie especializada é criada, com força física e intelectual muito superiores às espécies existentes, com uma expectativa de vida de até 200 anos. 10.000 anos depois, a humanidade finalmente descobre vida extraterrestre e tenta estabelecer comunicação interespécies. Os segredos dos avistamentos dos pequenos cinzentos pré-históricos são finalmente revelados ao público. A maioria das pessoas começa a aceitar a existência de outras formas de vida inteligente no universo. 50.000 anos depois, com a exaustão dos recursos do sistema solar, a humanidade atinge o nível 2 de civilização e os países se unem para construir a primeira esfera de Dyson, resolvendo temporariamente a crise energética. 100.000 anos depois, os cientistas desenvolvem naves espaciais de subluz que permitem viagens interestelares em pequena escala. Neste momento, qualquer pessoa pode comprar e operar sua própria nave espacial após obter uma licença de voo. 50.000 anos depois, a pesquisa sobre a consciência alcança um avanço histórico e a humanidade alcança uma espécie de imortalidade, armazenando a consciência de vidas passadas em um banco de dados humano, fornecendo experiência e advertências para as gerações futuras. 500 milhões de anos depois, a guerra interestelar finalmente eclode, com a civilização de Ling-Si iniciando uma invasão ao sistema solar. Com o esforço conjunto dos cientistas humanos, uma arma semelhante a uma gota d'água é criada e usada para eliminar os invasores alienígenas, permitindo à humanidade alcançar o nível 3 de civilização. 1 bilhão de anos depois, a primeira máquina do tempo é desenvolvida com sucesso, permitindo que os humanos observem qualquer evento passado. A história da civilização é completamente revelada, e o conhecimento humano aumenta drasticamente. 500 bilhões de anos depois, com a popularização da projeção cósmica, o mundo virtual continua a se expandir, permitindo que qualquer pessoa interaja, caminhe, converse e até mesmo coma no mundo virtual, tornando-se indistinguível da realidade. 1 trilhão de anos depois, devido ao aumento da luminosidade do Sol, as temperaturas em todos os grandes planetas aumentam drasticamente, tornando impossível para a humanidade sobreviver no sistema solar. Felizmente, com a tecnologia de viagem interestelar já amadurecida, os humanos começam a se mudar para outros sistemas estelares, em busca de novos pontos de apoio e de estabelecer uma presença no universo.